Boa tarde a todos. Nós damos início agora à nossa reunião de número 175 de estudos do Conceito Rosa Cruz do Cosmos, da Fraternidade Rosa Cruz de Campinas. Estudaremos hoje as terminologias Rosa Cruzes do capítulo 8, a obra da evolução, e nós vamos estudar especificamente o termo, o fio de Ariadne. Iniciaremos nossa reunião criando um ambiente espiritualizado por meio da oração do estudante Rosa Cruz. Oração do estudante Rosa Cruz. Aumenta o nosso amor por Ti, ó Deus, para que possamos servir-te melhor a cada dia que passa. Faz com as palavras dos nossos lábios, que as meditações dos nossos corações sejam sempre agradáveis à Tua presença, ó Senhor, nossa força e nosso Redentor. Capítulo 8. A obra de evolução. O fio de Ariadne. Tendo-nos familiarizado com os mundos, os globos e as revoluções que constituem o caminho de evolução durante os 7 períodos, estamos agora em condições de considerar a obra efetuada em cada período e os métodos empregados para realizá-la. O fio de Ariadne, que nos guiará através desse labirinto de globos, mundos, evoluções e períodos, será encontrado quando recordarmos e fixarmos na mente que os espíritos virginais, a onda de vida que está evoluindo, tornaram-se completamente inconscientes quando começaram sua peregrinação evolutiva através dos 5 mundos de substância mais densa que a do mundo dos espíritos virginais. O propósito da evolução é torná-los completamente conscientes e capazes de dominar a matéria de todos os mundos. Por isso, as condições estabelecidas nos globos, mundos, revoluções e períodos estão ordenadas tendo em vista tal finalidade. Durante os períodos de Saturno, solar e lunar, e na metade passada do atual período terrestre, os espíritos virginais construíram inconscientemente seus diferentes veículos sob a direção de exaltados seres, os quais guiaram seu progresso, despertando-os gradualmente até adquirirem o seu estado atual de consciência de vigília. Esse período é chamado involução. Desde o tempo presente até o fim do período de Vulcano, os espíritos virginais, que agora são a nossa humanidade, aperfeiçoarão seus veículos e expandirão suas consciências nos 5 mundos por seu próprio esforço e gênio. Esse período é chamado evolução. O que foi dito anteriormente é a chave para a compreensão do que se segue. A perfeita compreensão do esquema de evolução planetária, bosquejado nas páginas precedentes, é de imenso valor para o estudante. Ainda que alguns crentes, nas leis de consequência e renascimento, julguem que a posse de tais conhecimentos não é essencial e seja até de pouca utilidade, todavia, eles são da maior importância para quem estuda seriamente essas 2 leis. Exercita a mente em pensamentos abstratos e eleva-a acima das coisas sórdidas da existência concreta, ajudando a imaginação a alçar sobre as traiçoeiras malhas do interesse próprio. Como já indicado no estudo do mundo do desejo, o interesse é a mola da ação. Se bem que no presente grau de desenvolvimento, o interesse é geralmente despertado pelo egoísmo. Algumas vezes é de natureza muito sutil, mas incita a ação de várias maneiras. Toda a ação inspirada pelo interesse gera certos efeitos que atuam sobre nós e, em consequência, estamos limitados pelas ações que se relacionam com os mundos concretos. Entretanto,
se ocuparmos as nossas mentes com assuntos tais como a matemática ou com esse estudo das fases planetárias de evolução, nós estamos laborando na região do pensamento puramente abstrato, que fica além da influência do sentimento, dirigindo-se para o alto, rumo aos reinos espirituais e à liberdade, à libertação. Extrair raízes cúbicas, multiplicar algarismos ou meditar sobre períodos, revoluções, etc., não gera sentimentos a tal respeito. Não brigamos para que 2 vezes 2 sejam 4. Se envolvêssemos nisso os nossos sentimentos, talvez pretendêssemos que o produto fosse 5. E questionaríamos com quem, por razões pessoais, quisesse talvez que fosse 3. Contudo, em matemática, a verdade é clara, aparente e o sentimento está eliminado. Por isso, ao comum dos seres humanos desejosos de viver seus sentimentos, a matemática é árida e sem interesse. Pitágoras ensinava aos seus discípulos que vivessem no mundo do Espírito Eterno e exigia primeiramente dos que desejavam instrução o estudo da matemática. Uma mente capaz de compreender a matemática coloca-se acima da mentalidade comum e é capaz de elevar-se ao mundo do espírito, porque não está presa ao mundo do sentimento e do desejo. Quanto mais nos acostumarmos a pensar em termos dos mundos espirituais, tanto mais facilmente poderemos sobrepor-nos às ilusões que nos rodeiam nesta existência concreta, onde os sentimentos gêmeos de interesse e indiferença obscurecem a verdade e nos sugestionam, assim como a refração de luz dos raios cósmicos através da atmosfera da Terra nos dá uma ideia errônea sobre a posição ocupada pelo luminar que os emite. Portanto, o estudante que deseja conhecer a verdade, que almeja penetrar e investigar os reinos do Espírito, que anela libertar-se das preocupações da carne tão rapidamente quanto seja possível fazê-lo com segurança e para o seu próprio crescimento, deve estudar o que segue com o máximo cuidado, a fim de assimilar e fixar bem as concepções mentais desses mundos, globos e períodos. Se deseja progredir nesse caminho, o estudo da matemática e a 4ª dimensão de Hilton são também admiráveis exercícios de pensamento abstrato. Essa obra de Hilton, ainda que basicamente incorreta, visto que o mundo do desejo de 4 dimensões não pode realmente ser determinado por métodos tridimensionais, tem aberto os olhos de muitas pessoas que a têm estudado, levando-as à clara evidência. Além disso, recordando que a lógica é o melhor mestre de qualquer mundo. Certamente o indivíduo que consiga entrar nos mundos suprafísicos por meio de tais estudos, por meio do pensamento abstrato, não ficará confuso, mas antes poderá permanecer em perfeito domínio próprio sobre quaisquer circunstâncias. Um estupendo esquema está aqui desenvolvido e à medida que se lhe acrescentem mais e mais detalhes, sua complexidade far-se-á quase inconcebível. Quem for capaz de compreendê-lo será bem recompensado, por maior que seja o esforço feito. Portanto, o estudante deverá ler lentamente, repetir a leitura com frequência, meditar muito e profundamente. Esse livro, especialmente esse capítulo, não pode ser lido de maneira casual. Cada sentença tem seu valor e é o sustentáculo de tudo o que se segue, ao mesmo tempo em que se pressupõe o conhecimento que antecede. Se o livro não for estudado profunda e sistematicamente,
tornar-se-á a cada página mais incompreensível e confuso. Por outro lado, se ao longo da leitura estuda-se e medita-se bem, cada página será iluminada pelo acréscimo do conhecimento adquirido no estudo das precedentes. Nenhuma obra desta classe que trate dos aspectos mais profundos do grande mistério do mundo e dirigida à compreensão da mente humana em seu atual estado de desenvolvimento, pode ser escrita de maneira a ser assimilada numa ligeira leitura. Contudo, as fases mais profundas que possamos compreender no momento nada mais são do que o ABC, o esquema, o que nos será revelado quando nossas mentes forem capazes de melhor compreender em posteriores estados de desenvolvimento como super-homens. Termos Rosa Cruzes, então, que nós estudaremos hoje, tá? Nós vamos estudar o fio de Ariadne, o que ele significa, o mundo do espírito e o pensamento abstrato. A lição é curta, então se tiver alguém que queira falar, por favor, fique à vontade. E aí, se eu não souber responder a todas as questões, a gente faz aí uma reflexão em conjunto, tá? Então, nós vamos começar agora, né, com a pergunta: o que é para vocês fio de Ariadne? Alguém tem ideia? É um caminho, é um labirinto, É o fio condutor, é este fio aqui em vermelho, eu não sei se vocês enxergam quando eu passo o mouse, né? É o fio condutor que nos guia através deste labirinto de globos, mundos, revoluções e períodos até a evolução, onde nós estaremos completamente conscientes no período de Vulcano e capazes de dominar a matéria de todos os mundos, né? Então, esse fio condutor, ele significa ter a consciência do caminho, e ele nos foi dado pelas hierarquias criadoras, porque fio, ele tem um significado que é a essência da razão. Esse termo fio de Ariadne, ele foi retirado da mitologia, na história do Minotauro. Então, vamos entender um pouquinho, né, os símbolos na história do Minotauro da mitologia, porque eu acho que é importante para nós, para poder entender todo esse caminho. Então, na história do Minotauro, o fio de Ariadne, ele é descrito como o fio condutor que marcava o caminho para que o Minotauro, para que Teseu conseguisse sair do labirinto. Então, ele é um termo usado para descrever a resolução de um problema através da aplicação da lógica. Labirinto, no nosso caso aqui, né, é o caminho da evolução. Então, ele vai desde o nosso início, da nossa caminhada no período de Saturno, até o período de Vulcano. Então, ele passa pela involução, até o momento que nós chegamos no período terrestre, e agora nós começamos o caminho da evolução. Então, ele simboliza os desafios e as aflições que todo iniciado precisa atravessar para depurar espiritualmente. É o período em que os espíritos virginais, que agora é a humanidade, aperfeiçoarão seus veículos e expandirão as suas consciências nos 5 mundos por seu próprio esforço e pela epigênese, né? Então, ele simboliza, recapitulando, ele simboliza os desafios e as aflições que a gente precisa atravessar durante todo esse caminho envolvendo a involução e a evolução. Então, estamos aqui nesse ciclo, né,
de aprendizado para realmente conseguirmos evoluir espiritualmente. Pegando ainda na mitologia, nós tínhamos o Minotauro. O Minotauro era metade homem, metade touro, né? Que ele representa, ele é o símbolo do acúmulo das coisas da região química do mundo físico. Então, o touro é materialista, ambicioso, decidido. Os nativos de touro valorizam o poder e a segurança. Então, ele detém a força do elemento terra no seu regente. Mas, devido ao excessivo enraizamento, o touro pode se acomodar como os bois, tá? Assim como o Minotauro exigia o sacrifício dos jovens, os taurinos podem se tornar escravos dos instintos e da busca pelo prazer. Então, nós que estamos no caminho da evolução, né, temos que conseguir vencer esse materialismo. Então, o que significa a morte do Minotauro? É o momento que Teseu se liberta do ciclo de vida e morte neste esquema de evolução dessa região química do mundo físico. Então, matar o Minotauro significa que ele aprendeu tudo o que tinha que aprender neste esquema de evolução. O trabalho duro da purificação, da construção do corpo-alma. Nós precisamos trabalhar muito, né, para desenvolver as habilidades latentes em nós e atender ao nosso destino, que é o retorno à casa do Pai, como divinos criadores de universos. Então, esse ciclo da evolução, né, ele tem esse significado, que é o nosso trabalho para conseguirmos fazer o retorno para a casa do Pai. A Ariadne, na mitologia, ela representa a pureza do pensamento, desejos, palavras e ação. Então, ela é a mulher, né, o lado intuitivo que tece as teias que guia o homem na sua jornada interior. E é ela que o ajuda a se desenrolar do caminho labiríntico que percorre em sua busca do autoconhecimento. Então, Ariadne é o lado intuitivo que tece a teia que guia o homem na sua jornada interior, tá bom? Teseu. Teseu representa a humanidade de hoje. Quando Teseu resolveu enfrentar o monstro, ele foi no renomado oráculo de Delfos para descobrir se sairia vitorioso. E o oráculo disse a ele que deveria ser ajudado pelo amor para vencer o Minotauro. Isso, inclusive, está no livro, gente, Luz mais Luz, da Corinne Helene. Como espíritos virginais, somos diferenciados em Deus do nosso sistema solar como chispas de uma chama, e nós temos dentro de nós todas as potencialidades latentes iguais à do nosso Pai. Então, nós podemos, portanto, dizer que nós somos Teseu, que é a humanidade no caminho da evolução, que estamos caminhando pelo labirinto do autoconhecimento, que é o caminho da involução e evolução, é o caminho da evolução, né? Enfrentando nossos obstáculos e as provas. E nós temos como missão matar o Minotauro, que é a nossa natureza inferior, o lado negativo do apego ao material e ao egoísmo. E temos a ajuda de Ariadne, que é o amor e a pureza, que é o nosso lado feminino e intuitivo que todos nós temos. Nós estamos guiados por seu fio, né? Que é o fio da intuição espiritual, que é a essência da razão, e temos também a ajuda das hierarquias criadoras para ter consciência desse caminho. E a nossa caminhada é até a gente conseguir matar o Minotauro
se libertando assim do ciclo de vida e morte. Oi. Nunca também tinha me questionado sobre isso. Então, o fio de Ariadne é o caminho, como se fosse as migalhas de pão ali de Maria e João, para que nós não nos percamos nesse quesito de espiral, de período. É isso, certo? É isso. Estamos criados pelas hierarquias criadoras. Isso. Se a gente tentar pular assim, tentar atravessar o muro, a hierarquia criadora, que é o fio de Ariadne, ele vem e te coloca ali no trilho de novo, é isso? Isso. A gente não tem como pular, né? Porque tudo na natureza é cíclico, né, gente? Tudo na natureza é lento. Então, o nosso caminho de evolução, ele também é um caminho lento. É necessário que a gente passe por cada etapa, por cada período, por cada globo, que a gente enfrente as nossas provas, né? Não tem como, a gente pode acelerar este caminho pelos conhecimentos que a gente adquire na Fraternidade Rosa Cruz, pelos exercícios esotéricos, né? Mas é um caminho que nós temos que seguir ele na íntegra. A gente pode acelerar com o nosso conhecimento que nos é dado e de acordo com o nosso grau de merecimento. Mas nós vamos ter que passar por todo ele. Tem aí uma pergunta, né? Qual é o propósito da nossa evolução? Um dos propósitos é nos tornar conscientes e capazes de dominar a matéria de todos os mundos. Por isso, as condições estabelecidas nos globos, mundos, revoluções e períodos, elas estão ordenadas tendo em vista tal finalidade. Então, nós descemos do mundo do Espírito Divino até o mundo físico na região química. E todo esse processo, nós sabemos que aqui é o ponto mais baixo, né, na região química, onde a gente chegou, e agora nós começamos o nosso processo de subida. Nós estamos hoje na 4 revoluções e meia ou 3,5, gente, me perdi aqui, acho que é 4,5, né? Acho que é 4,5. A 4,5 revolução, então nós começamos o caminho... 3,5. 3,5? Obrigada. Então, nós viemos do mundo do Espírito Divino, passamos pelo mundo do Espírito de Vida, passamos pelo mundo do pensamento, região do pensamento abstrato e depois concreto, mundo do desejo, região etérica e região química. Então, nós precisamos descer até a região química, tá? E ele tem também o propósito de nos desenvolvermos até o ponto de tornar-nos um Deus dinâmico e criador, que começa neste processo de evolução, de modo que a gente vai ganhando mais e mais a consciência dos mundos. Então, se aqui a gente precisou se concentrar na região química, e para isso foi nos dado o álcool, foi nos dado a carne, para que a gente estivesse bem concentrado na região química, no caminho de subida, nós vamos despertando a consciência dos mundos. E isso é medido pela capacidade de domínio dos materiais de um determinado mundo, né? Então, nós iniciamos agora esse caminho de subida. O Rei, só mais uma pergunta para ficar claro aqui, então. Então, todas essas espirais, essa volta dentro aqui de um globo, essas linhas, são as 7 linhas, o nome é fio de Ariadne, certo? O fio de Ariadne é justamente esse fio que está aqui, ó, esse fio que ele vai nos mostrando este caminho, né? Voltas, tal, beleza. São as revoluções dentro de cada globo. Fechado. O segundo termo que nós vamos estudar é o mundo do espírito. O que nós estamos falando quando a gente fala do mundo do espírito? Nós estamos falando, gente, do mundo dos espíritos virginais, ou do mundo do espírito divino, que é o primeiro mundo que nós habitamos quando nós saímos
do nosso mundo, né, que é o mundo dos espíritos virginais. Então, nós saímos daqui, do mundo do espírito divino. Ou seja, né, é de onde a gente partiu para peregrinar por esse esquema de evolução, e ele é o nosso verdadeiro lar, de onde nós viemos e para onde nós voltaremos. Como todos os outros mundos, esse mundo também é dividido em 7 regiões de diferentes densidades. Então, todos os mundos são divididos em 7 regiões, tá? O espírito, ele é capaz de ultrapassar o tempo e o espaço e viajar por todos esses mundos, porque é superior a essas condições físicas interdependentes. Mas, para que isso aconteça, ele necessita de treinamento para aprender a funcionar nesses diferentes mundos. Porque, lembra, eu falei, são mundos de diferentes densidades. Então, ele precisa aprender a funcionar nos seus veículos superiores. Então, no caminho agora da subida, nós vamos ter que aprender a funcionar nos nossos veículos superiores. Correto. Pode falar. Então, porque a gente já está bem treinado aqui na região química, né? A gente está trabalhando aqui, então a gente tem um corpo denso, que é legal. Quando a gente vai subindo, a gente tem que preparar os nossos corpos para trabalhar em cada região, em cada mundo, cada região, né? Cada mundo que está subindo, né? A gente vai precisar de um corpo vital para trabalhar na região etérica, vai precisar de um corpo de desejo, né? Bem desenvolvido para trabalhar no mundo do desejo. E assim, até nós atingirmos os 5 mundos, né? Muito bem, por isso que a gente precisa preparar nosso corpo-alma para o caminho da subida, né? Senão a gente não vai conseguir funcionar em outro mundo. E é o que você falou, né? Tudo isso vai depender da gente. Depende de cada um de nós para poder construir esses corpos e trabalhar neles. Então vamos para o terceiro termo Rosa Cruz. O terceiro termo é o pensamento abstrato. Nós estamos falando aqui do mundo do pensamento, que é a região do pensamento abstrato, né? Então, o que é essa região? É também conhecido como o mundo das ideias. Aqui a gente cria as nossas ideias e as nossas conclusões. É onde nós, o ego da onda de vida humana, residimos, e é aqui também que o anjo Jeová, o mais elevado iniciado dos anjos, vive. É onde ocorre a formação das ideias e conclusões. É onde nós, o ego, funcionamos, e como falamos anteriormente, é a partir dessa região que nós trabalhamos nas regiões e mundos abaixo. Então, nós estamos aqui, né, para ter as nossas ideias, e daí nós vamos trabalhando nos outros mundos. Então, vamos entender um pouquinho como que é isso. Na região do pensamento concreto, do mundo do pensamento, é onde se dá a criação do pensamento forma. Ou seja, aquela ideia que a gente teve no mundo do pensamento abstrato, ela é revestida na região do pensamento concreto e ela ganha forma. Nessa região é onde estão os arquétipos, os modelos, e a forma é criada baseada nesses arquétipos. Quando a ideia chega no mundo do desejo, a forma é revestida de material de desejo, e isso acontece na 4ª região do mundo do desejo. E aí começam os nossos grandes problemas aqui com relação aos nossos desejos inferiores, né?
Nessa região, a gente encontra os sentimentos e interesses, ou o sentimento de interesse ou o sentimento de indiferença. Se a sua ideia e o arquétipo vibram em consonância, eles se juntam e a forma a sua espécie. Então, se a gente vibra no interesse, no egoísmo, nós vamos dar esta forma aos nossos pensamentos, tá? Quando nós trabalhamos na região do pensamento abstrato, a gente fica fora da influência do desejo. Portanto, é muito importante a gente exercitar o nosso pensamento abstrato, porque quanto mais a gente exercita, menos a gente está influenciado pelos desejos e pelos interesses. Aí vai uma pergunta, né? Quem cita alguns exercícios que a gente pode trabalhar para exercitar o nosso pensamento abstrato? Pode falar, Terezinha. Esse próprio esquema de evolução, né, dos globos, dos períodos, né, das revoluções. Muito bem. Que mais? O hipercubo, fazer a visualização do hipercubo, isso que você está mostrando aí. Aham. Música também, né? Esse exemplo do cubo é do livro A Quarta Dimensão. Tiago, eu não entendi. Você pode repetir, por favor? Estudo da música. Da música, da matemática, da astrologia espiritual, né? Da astrologia espiritual Rosa Cruz, tá, gente? É aquilo que não envolve nem sentimento, nem interesse. 2 mais 2 são 4. Não tem que ficar discutindo qual o resultado, né? Mas que é uma delícia você chegar à conclusão que 2 mais 2 é 4, né? Ou então, os períodos, né? Você estudar o esquema de evolução, é muito gostoso você ver isso, porque você vai ver a composição, como se comportam, a vida de cada globo, as revoluções. Quer dizer, isso aí não envolve sentimento. Isso que é legal, para você poder trabalhar no pensamento abstrato, né? Muito bem, Ângela, não envolve sentimento. Quanto mais a gente usar esses estudos que não envolvam o sentimento, então quando eu falo da música, eu estou falando da parte matemática da música, né? Porque é desta forma que eu vou desenvolver o pensamento abstrato. Então, por exemplo, assim, na música, quando eu estou ouvindo música, prestar atenção e tentar aprender a ouvir, o que para mim é ainda muito difícil, ouvir cada instrumento. Agora é o oboé, agora é isso, agora entrou aqui. Isso realmente é muito difícil e eu quero crer que não seja só comigo, que seja assim com boa parte, né, das pessoas que se empenham em ouvir música clássica, ouvir a orquestra e ouvir o instrumento separadamente, exercita muito, mas é muito difícil. Né, Ellen? Pode continuar, desculpa. Não, só falei, chamei aqui a atenção para ela, porque, né, ela toca piano e ela sabe o quão difícil realmente é isso aí, né? Ouvir a orquestra e, ao mesmo tempo, se dedicar. Agora eu quero ouvir as trompas, agora eu quero ouvir, né, tal instrumento, agora eu quero ouvir tal. Isso é muito difícil. Pelo menos, né? E é o estudo também, né? O estudo das notas musicais, dos tons, essa parte matemática. Assim como você fazer exercícios como o sudoku, que é um exercício, tem um outro, né, de somas matemáticas,
enfim, quanto mais você estiver no raciocínio matemático, maior as chances na lógica, que é não se deixar influenciar pelo sentimento, tá? Me lembrei aqui de uma outra coisa, por exemplo, se eu estiver errada, me corrija que eu vou gostar muito. Fazer pilates. Fazer pilates exige uma concentração, um foco muito grande. Você ter consciência do seu corpo, você ter consciência do exercício específico que você está fazendo, né? E você ter o controle da respiração. Eu já faço pilates há algum tempo e isso também é muito difícil. Por exemplo, você está aqui trabalhando os membros inferiores e conseguir relaxar completamente os membros superiores, né? Tá trabalhando com as pernas e relaxar e conseguir relaxar os braços, né? Então, também exige um foco muito grande. Eu não sei se isso, e aí eu gostaria que alguém também confirmasse comigo, se isso também é trabalhar com o pensamento abstrato. Não sei. Eu acredito que não, porque você está envolvendo ali um movimento. Entendeu? Uhum. Alguém mais, pessoal? Mas fazer tudo isso que ela falou ao mesmo tempo demanda um raciocínio abstrato muito grande. Prestar atenção na respiração, no movimento, na velocidade que você faz, relaxar uma parte que você não está usando. Que é tirar o cérebro transpira para fazer isso. Porque não está envolvendo sentimento. Você está, né? Não está envolvendo sentimento. Mas vale depois de não estudar isso mais profundamente. Para poder dizer com mais assertividade. Não faz sentido. Você pensar. Você está focado no físico, né? Você não está focado no abstrato. Quando você está fazendo pilates, você está focado no exercício. Você especificamente a parte física. No físico. Fica aí a pergunta, né? Para oportunamente alguém dar uma resposta, sei lá, talvez mais concreta, mais concisa. Eu acredito que seja você estar focado na parte física do teu corpo. Porque você está criando física. Você está no pensamento. Gente, eu acho que a gente tem que se concentrar bastante nos cálculos, no esquema de evolução, nos estudos mais racionais, tá? Porque é isso que faz a diferença, é não se deixar levar pelo lado emocional que envolva sentimento, tá? É uma coisa que a gente vê tanto nessa lição, como também em outras partes do conceito, e Max Heidel sempre nos orienta, tá? Nessa lição, principalmente, ele orienta bastante. E a gente tem que procurar trabalhar com a parte abstrata, tá? Porque o nosso corpo de desejo, ele está preso ao pensamento concreto. Tá? Então, a gente tem que deslocar isso. E para fazer isso, para a gente poder dar esse salto, vamos dizer assim, a gente tem que estar voltado muito para o nosso pensamento abstrato. E ele dá essas dicas lá aqui no conceito, né? Que é da matemática, que é da astrologia Rosa Cruz, tá? Não a astrologia mundana, mas a astrologia Rosa Cruz. E ele fala também da quarta dimensão, né? Que é do livro do Ringo, aí. Ele fala também dessa quarta dimensão. Ele fala que esses são os caminhos para que a gente possa atingir, vamos dizer assim, o nosso pensamento abstrato.
Então, as dicas, ele tem todo o livro dele, em algum lugar, ele comenta isso. Qual é o livro, Ângela? Tem o da quarta dimensão. Tá. Lincoln. Uma outra coisa, caiu a ficha, que agora, enquanto vocês falavam, caiu a ficha. Isso que eu falei com relação ao Pilates é trabalhar o exercício de observação. Não um comento abstrato. Isso. É a mesma coisa que você está lendo um livro tão gostoso, você se concentra tanto naquele livro que você esquece tudo, né? Exatamente. Você está tão concentrado lá que você nem lembra. Esquece do resto do mundo. Isso. Tanto que o grande desafio do exercício de observação é você conseguir observar sem fazer julgamentos de valores, sem criticar, sem censurar. A partir do momento que eu julguei, eu saí do exercício de observação, né? E sobre a música, eu queria dizer o seguinte: a hora que você está estudando a partitura, que você está aprendendo as notas, essa parte da música realmente é pensamento abstrato. Mas a partir do momento em que você coloca sentimento na música, a hora que você está tocando, né? A hora que você já dominou as notas e que daí você tem que colocar mais suave, mais forte, aí eu acho que já deixou de ser abstrato. Aí você já começa a colocar sentimento, entendeu? Então, assim, a música é abstrata a hora que você está estudando a partitura, que você está entendendo as notas, qual nota que eu toco em qual momento, quanto tempo eu levo cada nota para passar para a próxima, onde que eu encaixo a mão direita com a mão esquerda. Aí você está no abstrato, mas a partir do momento que você dominou aquela música e que você começa a se apresentar ou coisa assim, ela passa a ser totalmente sentimento. Ellen, então, me ajuda num outro raciocínio. Então, quando eu estou ouvindo música, e que aí eu falo assim, agora eu quero ouvir tal instrumento, e presto atenção, então isso aí é exercício de observação, não pensamento abstrato, é isso? Eu concordo que é observação, porque daí você está identificando qual o instrumento, né? Então, você está observando, você está treinando o seu ouvido para ouvir certinho qual que é o instrumento que está tocando. Aí, nesse momento, eu não acho que é abstrato, porque você já começa a colocar sentimento também, né? Eu gosto dessa música, essa música me deixa tranquilo, essa música me deixa agitado. Então, aí você deixou de ser abstrato. O abstrato, gente, tem a ver com o lógico. 1 mais 1, 2, 2 mais 2, 4, entendeu? Então, por isso o esquema de evolução é quando vocês que para se construir o raciocínio abstrato, por isso que a astrologia, né, a parte toda do cálculo, enfim, ela é lógica, ela é racional e é ela que faz a gente desenvolver o pensamento abstrato. Então, quando você começa a falar assim, o versículo 1 de João 1, no princípio era o verbo. Você pode fazer uma associação que ao invés de verbo, no princípio é o ser supremo. O poder estava com ele, o verbo estava com ele, toda aquela sequência. Não, o poder estava com ele e ele era o poder. Ao mesmo tempo, você pode associar aqui no sétimo plano cósmico ou Deus no nosso sistema solar. No princípio é o verbo, tal, e aí vai. Você vai fazer essas associações que são lógicas, que só uma em cima e embaixo, isso só com um raciocínio abstrato, porque você está fazendo uma referência em relação casada com a outra. Total. Se você fala de cima, mas você sabe que tem aqui embaixo. Se você fala de baixo, você sabe que é reflexo do lado de cima. Isso, para desenvolver o raciocínio abstrato, é fantástico. E a hora que ele fala no versículo que o que foi feito, tudo foi feito por ele, e nada do que foi feito por ele é o resultado. Porque o fruto dele foi a vida, e a vida era feita dos homens.
Aí, se você pode, nessa frase, ela vai direitinho, se você tiver no plano cósmico, que por uma obra de amor, Deus formou todos esses 7 espíritos aqui debaixo de Deus, que são os planetas do sistema solar. E ali são associações. Conforme você estuda no conceito, você aplica lá. E esse diagrama 11, que é aspectos de Deus e do ser humano, para entrarmos aqui nele um pouquinho mais profundamente, como o Luiz bem exemplificou, toda essa parte de representações aqui, por exemplo, a parte preta, ela representa o ser supremo, tanto que, como fala aqui no princípio, era o verbo Você tira o verbo. e poder, certo? Que são os atributos aqui do ser supremo, que nós chamamos de o absoluto. Aí depois um pouquinho, olha né, que maravilhoso esse diagrama. A parte branca desse diagrama representa o Deus do nosso sistema solar. Depois, interpenetrado ali dentro do Deus do nosso sistema solar, no 7º plano cósmico, aí nós temos os 3 atributos, que é a vontade, sabedoria e atividade, que são representadas aí por 3 ondas de vida, que é os senhores da mente, os anjos e os arcanjos, que depois nós vamos falar também mais profundamente disso, que são representados por essas 3 cores. Além disso, olha quanto aquilo que os olhos enxergam numa primeira instância, quando a gente aprofunda, coloca uma lente, começa a aparecer muito mais coisas, né? Além disso, se olharmos mais profundamente, vamos ver que aqui nós temos 1, 2, 3, 4 cores. Que aí essas 4 cores, né, secundárias aí, juntas com as 3 primárias, formam um total de 7, que são a representação dos 7 espíritos diante do trono, que são aqui, ó. Que também pode ser os 7 grandes logos, lá em cima. Exato, que assim como em cima e embaixo, aqui nós temos os 7 grandes logos, e aqui nós temos os 7 espíritos diante do trono. Esse diagrama realmente é maravilhoso, né? Numa primeira instância, quando você o olha, praticamente a primeira vez que eu vi, a parte preta eu praticamente desconsiderei, como se fosse um fundo. Né? Mas se você não tem esse fundo, se você coloca um fundo, por exemplo, branco, você não consegue fazer esse triângulo, por exemplo. E aí você perde todo o restante. Olha que maravilhoso, né? Só que o papel do livro é branco. Exatamente. Criar o preto. Tiveram que criar o preto. O bacana desse jogo de 3 cores é que com elas, mais as cores, tirando as cores primárias, mas as cores secundárias, elas vão compor 7 cores no total, que representam 7 espíritos perante ao 7 espíritos diante do trono. Então, por hoje, nós terminamos, né, o estudo do conceito Rosa Cruz do Cosmos, de Max Rendel, na reunião de número 175, onde nós estudamos a obra de evolução, especificamente o fio de Ariadne. Fechamos assim a nossa reunião com a oração Rosa Cruz. Oração Rosa Cruz. Não te pedimos mais luz, ó Deus, senão olhos para ver a luz que já existe. Não te pedimos canções mais doces, senão ouvidos para ouvir as presentes melodias. Não te pedimos mais força, senão modo de usar o poder que já possuímos. Não mais amor, senão habilidade para transformar a cólera em ternura. Não mais alegria, senão como sentir mais próximo essa inefável presença, para dar aos outros tudo que já temos de entusiasmo e de coragem. Não te pedimos mais dons, amado Deus, mas apenas senso para perceber e melhor usar os dons preciosos que já recebemos de ti. Faze que dominemos todos os temores, que conheçamos todas as santas alegrias, para que sejamos os amigos que desejamos ser, para transmitir a verdade que conhecemos, para que amemos a pureza, para que busquemos o bem e com todo o nosso poder possamos elevar todas as almas a fim de que vivam em harmonia e na luz de uma perfeita liberdade. Que as rosas floresçam em vossa vida.